Bom, para você que não me conhece, vou me apresentar aqui. Antes de você falar um pouquinho sobre mim, eu quero falar sobre a nossa missão. A nossa missão é essa, ó, ajudar você, empreendedor, a empregar mais pessoas. Por que é essa a nossa missão? Porque quando você oferece, quando a sua empresa cresce, e na minha visão, hoje uma empresa ela é a maior ferramenta de transformação social. É ou não é? Quanto mais empresas bem-sucedidas, mais próspero é o nosso país, né? Mais fortalece a nossa economia, mais condições você tem de ajudar as outras pessoas. Hoje existe aproximadamente 11 milhões de desempregados, pessoas que não sabem o que vão talvez comer amanhã, não tem, sabe, dinheiro para pagar de repente o aluguel. Então imagina você, empreendedor, crescendo. O que você vai fazer? Você vai precisar contratar pessoas, sim ou não? Você vai aprender aqui que não tem como você crescer o seu negócio se você não tiver construção de equipe, né? Você pode até crescer um determinado ponto sozinho. Tem aquele ditado, aquele provérbio africano que diz o seguinte: você quer ir rápido, vá sozinho. Você quer ir longe, construa um time, tenha uma equipe. Então, quando eu ajudo os empreendedores a empregar mais pessoas, eu ajudo o nosso país a ser mais próximo. Não sei se você sabe, mas país significa povo, ou seja, eu contribuo diretamente para a vida dessas pessoas. Eu espero que essa 1 hora e 20 que nós estaremos aqui, que faça sentido para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, levante a mão e pergunte, ok? Então, durante 5 anos eu abri mercado consumidor para a maior empresa de venda direta do Brasil. Eu deixei na época, Fernando, de trabalhar com a minha empresa no passado, chamado Marque Sua Marca, que é a nossa agência de marketing. Naquela época não era difundido o marketing digital como é hoje. E ali, quando eu descobri essa oportunidade, estava abrindo mercado consumidor para cá, para a região, eu comecei do absoluto zero, e a gente construiu ali uma equipe com mais de 1.000 distribuidores em toda a região. Então, né, tá aqui um pouquinho aqui da nossa equipe, só para você ver. Eu acredito que todos aqui conhecem o Grupo Rinodê, né? Consegui bater o primeiro patamar de liderança em 10 meses de muito trabalho duro. Ganhei muita grana com esse negócio, ajudei muitas pessoas, né? E depois eu resolvi não mais trabalhar com a empresa. Tem o meu canal lá até hoje, mas eu resolvi trazer aquele conhecimento para o tradicional. Criei o meu método chamado Sem Isso, Sem Vendas. Vocês vão entender um pouquinho aqui. E a partir daí, a nossa missão se estendeu para esse universo aqui. Essa aqui é os treinamentos que a gente oferecia. Pessoalmente, eu já treinei mais de 10 mil pessoas, ajudando essas pessoas tanto a alavancarem as suas vendas, né, os seus negócios, a lidar com as pessoas com as quais elas precisam. E, recentemente, Deus colocou no meu coração esse projeto de levar a educação empresarial para as igrejas. Né? Você empresário, você empreendedor, se você conseguir alavancar o seu negócio, com certeza você vai abençoar ainda mais a sua casa, sim ou não? A lei, né, você ganha e, né, também ajuda, né? Não é só sobre você. Você já parou para pensar no nome razão social? Quem tem razão social aqui? Todo mundo, sim ou não? Razão social não é só um CNPJ. Razão social é a razão pela qual a sua empresa existe para servir a sociedade. Qual a razão pela qual a sua empresa existe para servir a sociedade? E não é sobre você. Quando você empreende, não é só sobre você. É sobre o seu bairro, as pessoas que trabalham com você. É sobre a sua cidade. É sobre o seu estado. É sobre o seu país. É sobre a sua nação. Então, quando a sua empresa dá certo, tudo dá certo. Faz sentido, gente? Sim ou não? Então, de lá para cá, Deus tem colocado isso no meu coração. E a partir daí a gente vem, né, fazendo. O pastor Fábio, apóstolo Fábio Morelli, meu pastor, eu sou do Ministério UP. Ele abriu as portas lá para mim, como vocês podem ver aqui, ó, ele, a apóstola Gabi, inclusive pastor Lucas Magre, esposa, né, eles mandaram saudações para vocês, tá bom? Um abraço aqui para todos vocês. Falei para ele que eu estaria aqui. Ele falou: "Rei, voa, aonde você puder levar esse conteúdo para o pessoal gratuitamente, vá." Então, sinta-se privilegiado, porque existe um valor que nós cobramos para entregar isso para as pessoas, e você está recebendo isso gratuitamente, tá bom? E aqui, os 3 passos para acelerar o crescimento do seu negócio. Vamos lá? Quem está ansioso aqui fala: "Eu"? Vamos fazer um trato? Fazer um trato? Você promete que você vai aplicar?
Você promete que você vai aplicar? Porque conhecimento abstrato, que é o conhecimento só do pescoço para cima, tem um monte de gente aí. Já viu? Tem pessoas que andam assim, ó. Né? Obeso de informação, raquítico de prática. Você para conversar com a pessoa, ela tem um monte de informação, mas não tem competência de ação. Vamos fazer um trato? Você promete para você mesmo, diante de Deus, que você vai colocar em prática? Que as pessoas chegam em mim e falam assim, hey, nossa, eu coloquei aquilo em prática e funciona. Eu falo, sim, lógico que funciona. Mas não funciona para quem não coloca em prática. Se você está com dor de cabeça, compra lá uma dipirona e não toma, vai resolver? Não. Então você precisa colocar em prática. Agora, eu não sei como que você vai conseguir anotar ou lembrar de tudo isso. Você precisa ter um caderno, ter alguma coisa, anotar no bloco de nota do seu celular, porque é muita informação. De repente você vai chegar na sua casa e falar assim, nossa, eu esqueci daquilo lá. Tá? Não já aconteceu de você ter uma boa ideia e de repente esquecer essa boa ideia? Já aconteceu com alguém aqui? Acho que com todo mundo, né? Então você precisa anotar essa boa ideia. Porque não é, você sabe mais do seu negócio do que eu. Mas eu não estou envolvido emocionalmente com o seu negócio, você está. Então você está em outro ambiente para você aprender mais sobre o seu negócio. Então o primeiro passo aqui, ó, é você entender que existem métodos, ok, de gestão que você precisa colocar em prática. E essas práticas de gestão é aquilo que já funciona por aí. Isso aqui não estou falando de modo empírico, ou seja, só aquilo que eu imaginei, aquilo que eu deduzi, não, isso é fato. Tudo que eu estou ensinando aqui já existe e funciona. E você sabe quem que é a grande empresa hoje, gente? A grande empresa hoje é aquela pequena que fez tudo certo. Que a única coisa que nasce de cima é buraco. Não é? Então, quem está lá em cima hoje é porque fez certo. A grande empresa não nasceu grande. A grande empresa fez certo para se tornar grande. Então, o que eu vou te apresentar aqui é o que existe lá. Então, eu quero apresentar para vocês o método AEA. Significa aprender, para entender, para atender. Ok? Então, vocês vão aprender com todo esse conceito, vocês vão entender como é que funciona para você atender o seu negócio, as necessidades que existem lá, atender o seu público de forma mais assertiva, de forma profissional, ok? Então, esse é o método AEA. Primeiro passo aqui, que eu quero mostrar para vocês, dos três, o primeiro é a força e capacidade de vendas. As maiores dores das empresas hoje são duas, quando se trata de vendas. Demanda, às vezes tem pouca demanda, às vezes você tem um bom produto, um excelente produto, mas você tem pouca demanda, sim ou não? Quem aqui gostaria de mais demanda chegando na tua empresa? Todo mundo, sim ou não? Então essa é uma das principais dores. A segunda outra grande dor é a incapacidade na hora de fazer o fechamento. Então a oportunidade chega, só que a hora que a pessoa chega, o cliente chega, o potencial comprador chega, ou o lead, né, que vem pela internet chega, as pessoas não conseguem converter isso em vendas. Então, como que eu sei disso? Eu comecei a mapear as necessidades e dores da minha persona. Para você que não sabe o que é uma persona, é a pessoa pela qual você vai atender. Então imagina só, uma única pessoa. Persona é diferente de público-alvo. Público-alvo, por exemplo, vou pegar vocês aqui que vendem roupas, tá? Qual que é o público-alvo de vocês? É público feminino? Feminino, né? Então mulheres de 18 a uns 40 anos. Isso é público-alvo. É macro, não é específico. É ou não é? De uma certa forma é genérico. Agora, persona, você pega uma única pessoa, e não precisa ser uma, porque persona, às vezes, tem mais de uma, duas, três. A minha persona são várias, para vocês entenderem. Uma das personas que eu tenho são pessoas que querem abrir o seu próprio negócio e não quer cometer erros. Então ele vai, conhece o nosso trabalho e ali ele evita de cometer erros. Uma persona, o aspirante é empreendedor, ele não empreende. A segunda persona é aquela pessoa que não consegue crescer. Ele ganha dinheiro, mas ele não consegue crescer, não consegue ir para a segunda fase, que é a construção de equipe. A terceira persona é aquela pessoa que já quebrou uma, duas, três vezes e não quer acontecer isso de novo.
Então, eu poderia elencar várias personas. Outra persona que eu tenho é o líder que está dentro da empresa. Ele não empreende, mas ele quer aprender mais sobre liderança, os estilos de liderança. Percebe? E cada uma dessas pessoas, existem as dores e necessidades que eu vou mapear. Então, por exemplo, enquanto isso é o público-alvo de vocês, de 18 a 40 anos, agora eu vou pegar uma persona. Vamos imaginar? Vamos pegar lá, sei lá, a Fabiana, um exemplo. A Fabiana, ela tem 25 anos, né? Ela é mãe solteira, ela trabalha de segunda a sábado em um restaurante e gosta de passar o domingo lá com seus amigos, né? Ou com a família, né? E ela gosta de se vestir bem. Só que ela não tem muita grana, porque ela recebe dia 5, dia 20, geralmente está direcionado. Ó, é uma persona. Eu poderia elencar várias outras personas. Faz sentido, gente? Eu fui mais específico, sim ou não? Extremamente específico. Então, quando você imagina essa persona, significa pessoa ou avatar para alguns, é quando eu analiso qual que é a necessidade de cada uma dessas pessoas. E quando eu identifico essas dores e necessidades, o que eu faço? Eu crio uma comunicação através do meu marketing para ir de encontro com as dores dessa pessoa. Ok? Para ir de encontro com as dores dessa pessoa. Eu poderia pegar, por exemplo, a Roberta, de 40 anos, que já é bem resolvida, é casada, tem seus filhos que já se casaram, e ela gosta de se vestir muito bem, e ela não tem limite de compra, compra toda semana, diferente da Fabiana, que compra uma vez por mês, ou uma vez a cada 45 dias. Ó, tá vendo? São pessoas diferentes, em momentos de vida diferentes. Faz sentido, gente? O que acontece no geral? Por que as empresas têm incapacidade de vendas? Porque não existe falta de vendas. Existe incapacidade de vendas, se você for avaliar. Né? Que geralmente as empresas elas não têm um processo comercial bem estruturado, ela não tem um script de vendas, ela não tem um marketing que comunica aos seus diferenciais, os diferenciais dela para a audiência que ela busca engajar, né? E uma série de outras coisas, né? Às vezes gera essa demanda, mas o tempo de resposta é pequeno, né? A incapacidade, esse tempo, digamos que essa capacidade de resposta é muito demorada. Então, às vezes a pessoa até quer, mas demorou para ser atendida, vai embora. Isso é falha no processo comercial. Eu sei porque já presenciei várias vezes isso. A gente, como agência, eu tenho uma agência de marketing, a gente gera oportunidade para as empresas, a pessoa fala assim, pô, mas não está dando certo. Quando a gente mostra a quantidade de lead que chegou de pessoas, eu quero, quanto custa? Vocês entregam? Tem peça tal? A pessoa, nossa, mas eu não vi, eu esqueci de atender. Então o problema não está aqui, o problema está lá. Então isso é incapacidade de vendas. Você concorda comigo que o dinheiro não deixou de circular? O dinheiro nunca deixou de circular. Na pandemia, as pessoas passaram a gastar ainda mais. O ramo de construção sabe muito bem disso, é ou não é? O pessoal começou a investir mais, comprava-se roupa, as pessoas achavam que não ia mais comprar roupa. Pô, vou comprar roupa para quê? Porque eu estou em casa. Pelo contrário, as pessoas gastavam mais. Olha que interessante, o dinheiro nunca deixou de circular. O que ele precisa fazer é trocar de mãos, ir para a tua mão. E como que ele chega até as suas mãos? Através de um processo comercial bem estruturado. E esse primeiro passo que vai fazer o seu negócio acelerar é o que vai te dar tração comercial. Essa tração comercial é esse conjunto, certo? Onde você pega as dores da sua audiência e comunica isso através do marketing. Agora, entender sobre produtos, eu tenho certeza que você entende. Sim ou não? Sim ou não, gente? Deveria. Mais importante do que entender sobre produto é entender sobre pessoas. Sim ou não? Ontem eu tive a oportunidade de ser convidado por um empresário para participar da Expo Pet em São Paulo. Estava lá ontem, inclusive, passei o dia todo lá. E ele falou, eu preciso melhorar o meu processo comercial, porque eu tenho uma vasta linha de produtos, se não me engano, mais de 400, e eu percebo que eu posso ter muito mais market share. Você que não sabe o que é market share, é mais participação de mercado, né? Ou seja, imagina uma pizza, né? Qual que é o tamanho do pedaço da sua pizza?
ser market share, eu preciso aumentar. E ali eu comecei a falar com cada um dos vendedores que estavam presentes. E eu fui entender o perfil comportamental de cada um. Sou especialista em comportamento. Se você me der 5 minutos de conversa, eu vou saber exatamente como você funciona. E por que, Rei, que você hoje se tornou especialista em comportamento? Porque eu sei que quando eu entendo o comportamento das pessoas, eu vendo para elas. Você já ouviu falar que não há nada mais desigual do que tratar de forma igual pessoas tão diferentes? Vou repetir. Não há nada mais desigual do que tratar de forma igual pessoas tão diferentes. Você é diferente da sua esposa, né? Seu esposo é diferente de você. O seu funcionário é diferente de você. Se você tratar todo mundo igual, não vai dar certo. Assim é o cliente. Se você achar que todos eles são iguais, não são. Cada um tem desejos, necessidades, anseios e dores diferentes. Então o que você precisa fazer? Entender sobre comportamento. E o que o marketing faz? O marketing faz isso, ele entende o comportamento do consumidor. Na minha visão hoje, eu costumo dizer que é o consumidor moderno, que ele está um clique da informação. Se ele não é bem atendido por você, ele tem duas opções. Ou ele vai no Reclame Aqui e fala mal da tua empresa, ou ele procura o concorrente, sim ou não? Quem aqui tem reclamação na empresa? Ninguém vai falar, né? Ó, Deus está vendo, hein? Olha só a pesquisa, 96% dos consumidores não reclamam, eles trocam de fornecedor. 96% dos consumidores não reclamam, eles trocam de fornecedor. Qual foi a última vez que você abriu reclamação para uma empresa? Você simplesmente fala o seguinte: não volto mais aqui. Às vezes você não vai nem no Reclame Aqui. Você não fala para o dono. Às vezes você vai no Reclame Aqui, mas não fala para o dono. Sim ou não? Então o fato de você não ter reclamação da tua empresa não quer dizer nada. Entenda isso, não quer dizer nada. Ok? O que você precisa fazer? Qual que é o nível de satisfação desse cliente? Tudo isso envolve esse processo comercial, essa força e capacidade de vendas. Quando você tem isso bem estruturado no seu negócio, a tendência é crescer. Nós estamos vivendo um momento no Brasil que a mediocridade é muito grande. Você contrata, sei lá, um pintor, ele vai trabalhar até meio-dia e vai embora. Às vezes não vai. Não é? Você vai para ir até o médico se atrasa. Você contrata, você faz parceria com alguém, a pessoa não cumpre. É mediocridade. Então, o Dr. Larry Ribeiro estava certo quando ele fala que é muito fácil ter sucesso no Brasil. É só você fazer bem feito. A maioria não faz bem feito. É só você pegar aquilo que é óbvio, e excelência é você fazer o óbvio bem feito. O que é óbvio? É o arroz com feijão. Né? Não é óbvio que você precisa fazer um pós-vendas após a pessoa comprar? Sim ou não? Mas as pessoas não fazem. E o ferro gruda enquanto está quente, tá? Já ouviu falar nisso? Quando você pega uma pessoa que ela está satisfeita com o seu negócio, você pergunta para ela como que foi a experiência de comprar com você, se tem alguma coisa que ela gostaria que fosse mudado, né, no atendimento, no produto. Isso é mostrar interesse para o seu público. Sabe o que acontece? Fala assim: não, gostei demais. Inclusive, você pode, nesse momento, falar o seguinte: você consegue me indicar algumas pessoas? O ferro gruda enquanto está quente. A pessoa está no ápice da satisfação, é aí que você tem que pedir indicação. E pasmem, apenas 30% dos empreendedores e vendedores pedem indicação. Apenas 30% pedem indicação. E não precisa ir muito longe não, tá? Se não desacreditar em mim, pergunta para você mesmo: qual foi a última vez que você pediu indicação para os últimos 10 clientes que você atendeu? E não é óbvio, gente, isso? Sim ou não? Eu costumo dizer que 95% daquilo que impedem as empresas de crescerem são obviedades. Aquilo que precisa ser feito, mas não é feito. Então, o que vocês vão ouvir aqui não é nada complexo. São obviedades que talvez você procrastina, ou seja, deixa para depois. Vai deixando para depois e deixa para depois, até que chega a hora, vem um concorrente mais antenado, mais preparado, e sabe o que acontece? Ele engole você. Não que você vai falir, mas talvez você não tenha o market share que ele tem, a mesma participação de mercado que ele tem. Não sei se você conhece aquela história. Tinham 2 homens que eles foram conhecer a neve lá no Alasca, e de repente chegou um momento lá que eles, meio que se atolaram lá na neve. E daqui a pouco eles
eles avistaram um urso vindo na direção deles. E eles ficaram desesperados, os dois. Mas um deles, ao invés de ficar paralisado, sabe o que ele fez? Ele começou a tirar as botas. Aí o outro do lado falou assim: "Que você está tirando as botas, meu? Você sabe que nós vamos morrer, é o tamanho desse urso, ele tem muito mais velocidade que a gente." Aí ele falou assim: "Eu não preciso correr mais que o urso, eu só preciso correr mais que você." Entendeu? Ou seja, esse é o seu concorrente. A crise está aí, sim ou não? A crise está aí. Tem pessoas que a crise passa, tem pessoas que a crise fica. Deixa eu passar mais ou menos uma analogia aqui. Imagina uma situação onde você tem lá, no mesma situação, tá? Um freezer não, uma câmara fria, e você coloca lá uma criança de 6 meses. Em outra situação, você coloca lá um jovem de 20 anos. Em outra situação, você coloca um senhor de 65 anos. A mesma situação pode prejudicar um e não prejudicar o outro. Se você coloca lá uma criança de 6 meses e deixa mais ou menos 6 horas lá, se você abrir lá depois, ela está morta, sim ou não? Da hipotermia. Agora você pega lá um senhor de 65 anos, daqui a pouco ele está morto. Por quê? Não está mais no auge da sua, da sua virilidade, digamos assim. Agora você pega um jovem de 20 anos e ele começa a fazer ginástica. Ele vai passar frio, sim ou não? Mas ele se mantém aquecido. A mesma crise mata um e não mata outro. É ou não é? Então essa crise que você está vivendo, talvez não são fatores externos, são fatores internos. Quais são os fatores externos? A incerteza na política, a gente não sabe quem vai ganhar, quem fica. É ou não é? As incertezas econômicas, inclusive, as pessoas elas deixam de acreditar quando existe essa incerteza na política. Como que vai funcionar a economia? Não vou investir, vou poupar. Depois que passar a política, eu vou ver o que eu vou fazer. Quer dizer, quando as pessoas deixam de investir, o dinheiro, de uma certa forma, não que ele deixa de existir, mas ele deixa de circular com a mesma frequência, sim ou não? Mas são fatores externos. Você tem controle nisso? Sim ou não? Não. É ou não é? Isso aqui é para a vida, tá? Que eu vou ensinar aqui para vocês. Nós temos aqui, 3 níveis de controle. 3. Controle, influência, não tenho controle e não tenho influência, certo? Controle, influência e não tenho controle, não tenho influência. Você não tem controle e não tem influência sobre os fatores externos. Você tem controle em quem de repente você pode votar. Você tem controle em de repente o quanto de investimento que você pode fazer, sim ou não? Tem coisa que você consegue influenciar, sim. Mas tem coisa que você não tem controle e não tem influência. Na vida é assim. Você pode perceber que todas as vezes que você está ansioso, ou às vezes se frustra, é porque você se concentrou em coisas que você não tem controle e não tem influência. Para pensar. Todas as vezes que você está preocupado demasiadamente é porque você está se concentrando em coisas que você não tem controle e influência. Então nós temos 5 recursos. Quantos? Fala comigo. Tempo, atenção, dinheiro, motivação e sorriso. Dá o seu melhor sorriso para mim, vamos ver. São 5 recursos que nós temos. Rei, mas sorriso é um recurso? Claro. Qual que é melhor? Você fazer negócio com uma pessoa que está sempre sorrindo ou com uma pessoa que está sempre com a cara fechada? Você vai ser atendido por uma pessoa que está sorrindo, é melhor, sim ou não? Imagina uma pessoa que está com a cara fechada. Muda. Então, sorriso também é um recurso. Então, se nós temos 5 recursos, você quem escolhe onde você vai alocar esses recursos. Está no seu controle aprender mais sobre o comportamento do seu consumidor, sim ou não? Está no seu controle você entender, estudar mais?
Até coloquei um vídeo, até colocaram um vídeo lá no grupo. Quanto tempo você fica em frente da televisão assistindo YouTube, Netflix? Quanto tempo? Esse tempo é proporcional ao quanto de tempo que você aprende sobre o seu negócio? Ou não? A maioria das vezes não. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam mais de consumir entretenimento do que conteúdo de valor que agrega para ele. Todos os dias eu envio um áudio lá no grupo. Quem está gostando? Bacana, né? Aquilo é para mudar a mentalidade. E acredite, tem pessoas que não ouvem. Ele é equatoriano, eu acho. Mas dá para entender perfeitamente, né? Ou seja, as pessoas passam muito mais tempo em coisas supérfluas que não vão agregar do que em coisas que agregam. Gente, isso aqui tinha que estar lotado, sim ou não? Ao final dessa palestra, eu falo assim, cara, que top. E essas pessoas que não vieram, elas perderam. Vocês vão estar à frente delas, se aplicarem. Se não, vocês vão continuar daquela mesma forma, lembra? Obeso de informação, ok? Então, se você... Rei, como que funciona essa máxima aqui, ó? 80% dos seus recursos naquilo que você tem controle. 20% é naquilo que você influencia. Por exemplo, eu coloquei 80% daquilo que eu controlo para fazer isso aqui acontecer. Mas nem tudo está no meu controle. O pastor Lucas, essa mesma palestra eu ofereci para outras empresas. Nem todo mundo aderiu. Está no meu controle? Sim ou não? Não. Eu vou ficar preocupado? Não. Next, ou seja, próximo. Se você não quer, tem quem quer. Certo? Eu consigo influenciar? Sim. Mas é muito pouco o meu nível de influência. É apenas 20%. Eu não posso colocar toda a minha expectativa lá. Aliás, esquece expectativas. Nunca trabalhe em cima de expectativas. Todas as vezes que você trabalha em cima de expectativas, você tende a ficar ansioso, ansiosa e frustrado ou frustrada. Se não acontecer, continua tendo uma possibilidade, sim ou não? Você bateu a meta esse mês? Não, rei. Continua tendo uma possibilidade do outro mês, sim ou não? Você não vai ficar chateado, desmotivado. Porque aí quando você cria expectativa demais, sua motivação vai lá embaixo. Sem motivação você não faz nada. É ou não é? Mas também só motivação não resolve. O Zig Ziglar, ele falava o seguinte: quando você motiva um idiota, o que você tem? Um idiota motivado. É ou não é? Ele não tem competência. Quer dizer, a pessoa, só motivação não resolve. Mas sem motivação também você não faz nada. E 0% naquilo que você não controla e você não influencia. Você não pode colocar a sua energia aqui. Não faz sentido. Mas é isso que acontece muitas das vezes. As pessoas colocam, fica gastando energia discutindo política. Discutindo política no Facebook. É ou não é? Gasta lá 20, 30 minutos discutindo política. Gente, não está no seu controle. Você tem 20% de influência se você votar. Está no seu controle votar. A sua influência é muito pouca sobre o que pode acontecer. Por que, ao invés disso, você não vai lá e aprende mais sobre liderança, sobre gestão, sobre aquilo que pode impactar positivamente o seu negócio? Uma grande perda de tempo. E, na verdade, tudo o que acontecer daqui para frente já está escrito, sim ou não? Sim ou não? Está escrito. Se eu piorar, está escrito. Se melhorar, está escrito. Eu vou me concentrar naquilo que está no meu controle, ponto. O resto, não tenho o que fazer. Faz sentido, gente? Sim ou não? Então, esse é o primeiro passo, a força e capacidade de vendas. E essa incapacidade de vendas é o que acontece na maioria das empresas. E olha só, todas as vezes que a tua empresa não funciona por sua causa, você está causando um desserviço à sociedade. Se a sua empresa dá certo, você impacta positivamente a sociedade. Que é a razão pela qual a sua empresa existe. Servir a sociedade, sim ou não? E uma empresa, ela tem 3 funções. Se ela cumprir esses 3 pilares, a sua empresa cumpriu o propósito dela. Primeiro, ter lucro. Sua empresa é lucrativa?
Pô, legal. Segundo, ter clientes satisfeitos. Se você tem cliente satisfeito, também você está no caminho. Terceiro, as pessoas que trabalham com você estão satisfeitas, estão felizes? Porque tem empresário que ele só quer para ele não quer dividir. Gente, dividir é multiplicar. Quando você não divide com as pessoas com as quais te ajuda a trabalhar, você não multiplica. É ou não é? Você não multiplica. Aí sabe o que acontece? Profissional bom hoje no mercado não está fácil. É um ônus gigante, principalmente no setor da construção, é ou não é? Então, se você não retém talentos no seu negócio, você não vai conseguir passar para a segunda fase do seu negócio, que é a construção de equipe. Você vai ficar sempre na fase de validação, confirmação, vai depender só de você. Aí você entra na corrida dos ratos, como disse Robert Kiyosaki, né? Só depende de você. Separa, se você para de trabalhar, as coisas desabam. Não tem um autônomo? Não tem? Eu costumo dizer que é autombo, né? Qualquer coisinha dá ruim, dá mal, né? Então, entenda essa máxima, tá? Se você cumprir esses 3 pré-requisitos do seu negócio, a sua empresa cumpriu a missão dela, que é ter lucro, ter clientes satisfeitos e pessoas trabalhando com você também que estão felizes, que são os funcionários. E você sabe o que os funcionários fazem, gente? As coisas funcionarem. São os funcionários que fazem as coisas funcionarem. Alguma dúvida aqui? Gente, só nesse tópico aqui daria para falar umas 2, 3 horas tranquilo, tá? Eu vou correr porque o nosso tempo aqui é curto, tá bom? Segundo passo é este aqui, ó. Vamos lá? Ó. Eita. Vou passar de novo. Aqui, ó. Sem isso, a sua empresa desaba. Literalmente. Segundo passo, construção de equipe. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, sobre método de contratação. Construção de equipe é o que vai fazer a sua empresa performar e crescer. Sabe o que acontece hoje com o empresário? Ele tem decepção com alguém e ele fala assim: você quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar sozinho, não quero ter dor de cabeça. Quando isso acontece, isso é uma forma de amortecer a sua incapacidade de gestão. Essa é uma forma de você, sabe, contar aquela historinha para si mesmo. Que não, é melhor assim, né? Isso, você nunca vai conseguir crescer se você não tiver pessoas trabalhando com você. Essa igreja não é o que é, certo? Não seria o que seria hoje se não tivesse pessoas aqui. Pastor Lucas Magre, a sua esposa, poderia ter a maior visão. Se eles não tivessem pessoas auxiliando, não seria tão grande, sim ou não? Só é grande porque tem pessoas ajudando, é uma equipe. Então, construção de equipe é o que vai fazer a sua empresa crescer. E o que você precisa fazer? Trabalhar de forma profissional nessa parte. E uma das regras quando você vai contratar é: não contrate quem você não pode demitir. Eu vou contratar meu sobrinho que ele está desempregado, minha irmã está falando para mim, eu vou dar uma chance para ele. Você até pode contratar, desde que você faça um alinhamento de expectativa com essa pessoa, dizendo o seguinte: ó, por ser meu parente, você tem que trabalhar mais. Você tem que mostrar mais porque você está aqui. Para você não ter que ouvir que você só está aqui por minha causa. Alinhamento de expectativas, de preferência um contrato. E quando você contrata pessoas, existe outro erro, que é: como existe um ônus muito grande da falta de mão de obra qualificada, o primeiro que vem você pega. Nossa, estou precisando de alguém. Nossa, eu tenho esse horário disponível, de repente é o horário que você precisa. Eu preciso de alguém que trabalhe ao sábado. Não, eu trabalho ao sábado. Aí você vai lá, não, está contratado. E na minha visão, contratação é igual prospecção. Prospecção significa pesquisar e atrair pessoas para comprar o seu produto. Isso é prospecção. Quando a gente fala sobre funil de vendas, a gente destrincha esse assunto lá. Mas só para você entender, dentro da prospecção existe 3 fases: geração de demanda, a qualificação e a abordagem. Certo?
Contratação é a mesma coisa. Imagina só, hoje, se você faz aí a captação pela internet, nós sabemos muito bem que a taxa de conversão é 2%. Ou seja, se 100 pessoas entram no meu funil de vendas, ou pede um atendimento, talvez eu venda para 2%. 2% na internet, tá? De repente, fisicamente, essa taxa pode ser muito maior. E por que a primeira pessoa que aparece na tua empresa você contrata? Você tem que fazer volume. Fala com 10, com 15, com 20, para quê? Para você ser assertivo. Aí sabe o que acontece? Você contrata a pessoa errada para trabalhar com você, essa pessoa, de repente, ela vai ficar os 3 meses lá, né, na experiência dela, que na minha visão, o contrato, a efetivação, acontece após os 3 meses, como de fato é, né? E nesses 3 meses você vai entender como que funciona essa pessoa. E um dos erros gigantes que existe hoje é a falta de uma cultura organizacional bem estabelecida. O que é cultura? Cultura é aquilo que acontece quando o dono não está. Como que as pessoas se comportam? Cultura, na minha visão, é o gestor invisível. Você não está lá, a pessoa fala assim, ó, não faz isso, que ele não gosta. É o gestor invisível. E cultura é composta por valores. Quais são os valores que a tua empresa tem hoje? Contribuição, colaboração, transparência, olhar de dono. Esses valores são comunicados? Porque o que eu mais chego aí é as pessoas falam assim, não, mas eu já tenho uma cultura. Quais são os valores? Os valores são esses. Eu falo assim, só um minuto. Vou lá e pergunto para a equipe. Qual que é a cultura de vocês aqui? Que isso? O pessoal não sabe. Não adianta você saber e não comunicar. Porque a comunicação é assim, ela só funciona se for ser transmitido de um cérebro para o outro. Até aconteceu isso outro dia, recentemente, com um cliente, né? A gente foi fazer um trabalho lá, um programa de indique e ganhe. Ele falou, não, mas isso aqui eu já tenho na minha empresa. Só um minutinho. Deixa eu perguntar para os seus funcionários. Vocês têm algum programa de indicação aqui, de indique e ganhe? Ele falou, não. Perguntei para o outro, você tem? Não. Eu falei, o pessoal falou que não tem. Não, mas tem. Eu falei, mas você comunicou? Se você não comunica, como é que as pessoas vão saber? Isso é cultura, eficiência e eficácia. Ei, qual que é a diferença de eficiência e eficácia? Quando você tem uma cultura que sabe que tem todos esses valores e você comunica para essas pessoas, você tem 3 meses para olhar essas pessoas. E as empresas fazem o seguinte: elas contratam por comportamento, contratam por currículo e demitem por comportamento. Sim ou não? Na minha visão, você tem que contratar caráter e treinar habilidade. Se essa pessoa não tem habilidade que você busca, mas tem caráter, ou seja, se os valores dela estão congruentes com os seus, o que dá cola cultural, opa, calma aí, vale a pena investir nessa pessoa. Eu deixo dinheiro, ele não pega, o caixa fecha certinho, principalmente o seu financeiro. Essa pessoa, ele não fica pegando atestado. Tudo isso envolve construção de equipe. Construir casa é difícil? Depende, né? Se eu tiver uma equipe, para construir essa casa comigo é mais rápido. Se for sozinho, estou lascado. Tem como você construir casa, um negócio, se você não construir uma equipe competente, que tenha processos, que são processos. Processos, na minha visão, são facilitadores. É aquilo que ajuda a sua empresa a performar bem. E que são processos aí de forma mais, não, de forma tangível. Vou tangibilizar isso aqui para vocês. São combinados. Você vai fazer isso, 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 isso. Ontem, inclusive, eu cheguei numa das meninas e falei assim, qual que é a sua função aqui? Ela falou assim, eu gostaria de saber. É o coringa da empresa, faz tudo. Quando você faz tudo, você não faz nada. Não vai ser bom em nada. Então não é. Quem ganha mais dinheiro? O médico, o médico cardiologista ou o clínico geral? Cardiologista, sim ou não? Porque ele é especialista. O clínico geral, ele sabe um pouquinho de cada, mas ele não tem profundidade, é raso. Então eu falei assim, isso precisa mudar. Primeiro que você está numa função errada de acordo com o seu perfil comportamental. Não é essa a sua função. Então ter clareza na função é fundamental, que ali você vai exponencializar as habilidades daquela pessoa.
Que às vezes você tem uma pessoa boa na função errada, ela não vai dar produtividade para você, aquilo que você espera. Ter esse alinhamento de expectativa. O que você espera de mim? Eu costumo dizer, inclusive, essa de presente para vocês. Todas as vezes que você for contratar alguém, o que você espera de mim? Ali a pessoa vai falar, o que você espera da nossa empresa? Ela vai falar tudo, sim ou não? Vai falar tudo aquilo que ela quer. Você inverte a pergunta, o que eu posso esperar de você? Nessa hora a pessoa passa a se vender. Quando ela vai falar, você vai anotando tudo. Tudo. Chegou no final, você assina, ela assina um documento. No dia que acontecer algum tipo de improdutividade, algum absenteísmo, o que é absenteísmo para você entender? É quando a pessoa falta sem te avisar. Existe o absenteísmo físico e existe o absenteísmo mental. O absenteísmo mental, a pessoa quando ela está lá, mas está no mundo da lua. Sabe, ela não está focada. Ela vai no banheiro, demora 10 minutos, que era para demorar 1. Fica ali, matando o tempo. Isso é absenteísmo. Por que isso acontece? Por vários motivos. Essa pessoa não consegue se enxergar na tua empresa durante 5 anos, daqui 5 anos. Ela está ali, mas está entregando currículo. Está desmotivado. Às vezes você não consegue transmitir para essa pessoa, ou não comunicar, às vezes você até tem isso em mente, mas não comunica, não resolve, como que ela pode crescer na tua empresa. Gente, hoje está provado isso na seguinte ordem que eu vou te falar aqui, que as pessoas buscam, né, quando elas estão trabalhando. Primeiro, reconhecimento, realização pessoal. Quem fez faculdade aqui? Do quê? Engenharia civil? E você? Marketing, certo? Imaginar, eu falo assim, é Graziela, né? Josiane. Fala assim, Josiane, você acabou de se formar. Quanto você investiu mais ou menos? Uns 100 mil? Durante 4, 5 anos? Talvez mais, talvez menos, né? Vou colocar aí. Fala assim, ó, Josiane, você está ganhando R$2.000 aí como estagiária, mas eu tenho um trabalho que eu vou te pagar 10 mil, você topa? Ela fala assim, mas o que é? É vender picolé na rua. Ela fala assim, mas depois de tudo isso, eu não vou me autorrealizar, sim ou não? Você vai estar ganhando menos, mas você não vai se autorrealizar, nada contra o sorveteiro. Mas é realização pessoal, profissional. Então, realização profissional. Segundo, oportunidade de crescimento, né? Ou seja, será que eu consigo galgar novos patamares aqui? Porque às vezes você pode se autorrealizar naquele momento, mas você não consegue olhar para frente, ou esse funcionário não consegue olhar para frente e enxergar o futuro na sua empresa. E terceiro, oportunidade de ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro. Imagina lá que de repente a empresa está mal das pernas e tem um executivo que ganha 10 e ele é comunicado que a partir do momento ele vai ter que ter um corte de 50% do ganho dele, vai ganhar 5. Ele pode se sentir realizado, ele pode estar no topo, mas se de 10 ele ganha 5, comprometeu o estilo de vida dele. Ele vai estar ali entregando currículo em outro lugar. Então, se você conseguir lidar com o seu funcionário, oferecendo tudo isso a ele, mostrando que se a sua empresa crescer, ele também cresce, e sempre quando você consegue bater a meta, você consegue utilizar o que eu chamo de os 4 R's do funcionário, que é responsabilidade, ou seja, clareza na função, o que essa pessoa tem que fazer? Tem que fazer isso, essa é a sua responsabilidade, certo? Remuneração, que é o combinado, você vai ganhar X. Terceiro, reconhecimento, essa pessoa foi lá, bateu a meta, ele tem lá o seu ganho, né? O seu ganho a mais, né? Que é digamos assim, que é a remuneração variável, certo? E essa pessoa, ou reconhecimentos, de repente é o quadro dela lá de melhor funcionário, ou um voucher lá numa pizzaria, né? Onde ela pode ir lá e comer alguma coisa com a pessoa que ela gosta, ou de repente um troféu. É reconhecer essa pessoa. É o salário emocional, não é o salário de dinheiro. Lembra? As pessoas buscam por reconhecimento. Então, esse salário emocional, às vezes é um áudio que você envia no grupo, às vezes é uma carta que você endereça para ele lá na casa dele. São formas de você reconhecer. Um tapinha nas costas, parabéns pelo bom trabalho. Na reunião matinal, reconhece essa pessoa. E quarto, recompensa.
Recompensa também é uma remuneração variável. Ó, a meta é a gente bater 100 mil. Nós temos 3 pessoas aqui, é 33 mil para cada um. Se todos bateram a meta, mas teve alguém que se destacou, recompensa essa pessoa financeiramente. Ó, vocês bateram a meta, vocês têm essa comissão, meio que eu vou dar algo inesperado. E quando você aplica a reciprocidade com as pessoas, e reciprocidade para mim tem 3 pilares. Primeiro, tudo aquilo que é inesperado gera mais reciprocidade, sim ou não? Imagina, como que é seu nome? Paulo. Imagina o Paulo levando flores para sua digníssima. Ela não esperou. De repente você chega lá, trouxe flores. Então, de repente pode ser que ela não goste tanto, mas foi algo inesperado. Vai gerar reciprocidade. Então não é. Então imagina chegar alguma coisa inesperada. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai trabalhar até tal horário que vocês vão almoçar comigo na melhor churrascaria. É algo inesperado, sim ou não? Não está no script. Segundo, personalizado. Eu vou comprar uma camisa, uma caneca, qualquer coisa, uma camisa da seleção brasileira. Coloquei o nome da pessoa lá, um exemplo. Você sabe que você pode fazer isso, né? Entrou no site do Netshoes, você pode colocar lá personalizado. Tudo que for personalizado gera mais reciprocidade. Certo? E o terceiro, aquilo que é duradouro. Então, inesperado, tudo que for inesperado, tudo que for personalizado e duradouro gera mais reciprocidade. Então, o que é duradouro, por exemplo? De repente, essa pessoa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar um curso para você que eu sei que você quer fazer isso. Pô, isso vai ficar na cabeça da pessoa durante muito tempo. Todas as vezes que ela utilizar aquele recurso intelectual para alguma coisa, ele vai lembrar de você. Pensa em alguma coisa que você é grato por alguém. Tem um desses 3 pilares, sim ou não? Então esses são os 4 R's da gestão de pessoas que você precisa entender. A responsabilidade, a remuneração, que é esse combinado, o reconhecimento e a recompensa. Isso é fundamental para você construir e reter esse talento na tua empresa. Porque sem essas pessoas você não vai conseguir crescer, fato. Ninguém vai sozinho, é ou não é? Até Jesus andou em 12. Tinha pessoas com ele lá, pô. Ele poderia, com todo o poder que ele tem, ter ficado sozinho, sim ou não? Ele falou, não, preciso de uma equipe, chamou 12. E um era muito louco, até traiu ele. Pedrão, então, era chapadão. Dava trabalho, né? Era o cara mais difícil de manejar, mas Jesus tinha um jeito dele de conduzir aquela situação. Sempre sereno. O maior exemplo de liderança, né, gente? Fala a verdade. O maior exemplo de liderança foi Jesus na Terra. Alguma dúvida, gente? Não? Então, de novo, recapitulando. Contratação é volume. Fale com 5, fale com 7. Não desanime. Tá? Não fique frustrado porque você não conseguiu contratar uma pessoa. Ou melhor, você contratou uma pessoa e essa pessoa de repente não foi tão produtiva ou não fez conforme os combinados. É que a época da pandemia, o que teve de funcionário aí que deu um espirro, eu tô com Covid. Passava 15 dias em casa, não era? Teve muitas empresas que sofreram por causa disso. Por que essas empresas sofreram? Porque tinha gente desalinhada lá dentro. Mas a culpa são só dessas pessoas desalinhadas? Ou do gestor, que não soube trazer esse time para perto? E o que o líder faz? O líder, ele tem a capacidade de conduzir pessoas através de uma influência, através de um objetivo, através de uma visão. Existem alguns atributos de liderança que, na minha visão, é fundamental. Primeiro, tudo começa a partir de uma visão. Não é? John Kennedy, ele falou assim, nós vamos colocar o homem na lua, ele tinha uma visão, tinha uma meta. Não é? Ó, qual que é a diferença? Você sabe a diferença de meta e objetivo? Objetivo é uma intenção, meta é a ação. Se você tem um objetivo na sua cabeça, é apenas uma intenção. Eu tenho o objetivo de fazer uma faculdade. É uma intenção, sim ou não? Eu vou fazer a faculdade, tá? Como é que você vai fazer uma faculdade? Custa R$ 1.500 por mês. Ou melhor, como que eu tenho o objetivo de criar meu próprio negócio. O que você precisa para fazer o seu próprio negócio? Você vai criando passo a passo, step by step, até você conseguir fazer o seu negócio dar certo ou constituir o seu negócio. Então, meta é ação. Objetivo é apenas uma intenção. Tem muita gente cheia de objetivo por aí. Inclusive, o cemitério está cheio, tá?
Um monte de gente lá que tinha um monte de objetivo e não fez acontecer. Então, depois que ele colocou o homem na lua, que tudo aquilo aconteceu, ó, ele conseguiu concluir. Porque além de um objetivo, que é essa visão que ele tinha, ele conseguiu juntar recursos e liderar uma nação inteira para a conclusão disso. Ficou marcado na história, sim ou não? Embora tem pessoas que não acreditem que o homem foi para a lua, mas existem fatos comprovando. Então, visão fundamental. Segundo, percepção da realidade. O que eu mais via no multinível, que é quando eu trabalhei, eram líderes que perdiam a percepção da realidade. Por quê? Ele começou ganhando 1.000. Depois que ele passou a ganhar 100.000, ele perdeu essa percepção da realidade da base, das pessoas que estavam começando naquela dificuldade. É muito fácil a gente esquecer da dificuldade, ou não é? Esse negócio, mas é melhor vir pela dor do que... A dor passa, o dia que a dor passa, a pessoa esquece. Então, a dificuldade, essa percepção da realidade, é você entender a necessidade do seu liderado. Essa conversa, esse alinhamento, esse feedback, né? Esse 1 a 1 que você tem que fazer com cada um. E quando eu chego nas empresas, eu falo assim, vocês têm a cultura de feedback, 1 a 1, ou o one a one? A pessoa fala assim, não, eu reúno o time todo. Quando você vai 1 por 1, tem uma conversa de 1 por 1, e essa reunião precisa ser objetiva, tem que ser 15, 20 minutos, 30 minutos no máximo, começo, meio e fim, problema, resolução e plano de ação, certo? Ou, nem sempre é problema, às vezes alinhamento, a resolução e esse plano de ação com metas a ser cumprida, prazo. Sabe o que você faz quando você vai no 1 a 1? Você consegue, depois quando você reúne todo mundo, você já tem todo mundo alinhado com você. Você falou com 1 por 1, igual quando você fala com toda a turma, sempre tem aqueles ruídos na comunicação, é ou não é? As fofocas dentro da empresa. Você já deve ter presenciado isso quando colaborador ou, de repente, dentro da sua empresa. Quando isso acontece, incapacidade do gestor. Se o gestor é bem preparado, isso não acontece. Ele tem que estar perto ali. É ou não é? Então, visão, percepção da realidade e também esse nível de influência e a comunicação, porque na minha visão a comunicação é o fator principal. Existe, não sei se vocês sabem hoje, existem 2 grandes problemas mundiais. Existem até mais, mas vou citar 2. Falha, a baixa autoestima. Tem pessoas que poderiam estar aqui com esse microfone na mão, impactando várias vidas, mas por ter baixa autoestima, essa pessoa não consegue estar aqui. Faz sentido? De repente pode ser você fazendo aquilo que você precisa fazer, mas por você acreditar que você não consegue, essa baixa estima ou esse nível de merecimento está baixo. Quem de vocês aqui, quando chega em algum lugar chique, fica constrangido? Levanta a mão. Ficam? Desculpa, mas o nível de merecimento de vocês está baixo. Quando vocês chegarem no lugar chique, você tem que falar o seguinte: é isso que eu mereço. Estou trabalhando para isso e é isso o melhor que Deus tem para mim, ponto. Faz sentido, gente? Muda essa percepção, tá? Muda essa forma de você enxergar as coisas. Quando eu até fui outro dia numa concessionária, montei lá num Camaro, falei, bate umas fotos aí. Coloquei até na capa do meu Facebook. Napoleão Hill já dizia, sinta como se já o tivesse. É? Sinta como se já o tivesse. O que você quer? Cara, eu quero uma empresa redondinha. Fecha os olhos, faz o processo de visualização, 5 minutos por dia. Como que você quer cada departamento? Imagina as pessoas trabalhando. Imagina você na sua sala fechando o contrato. O segredo de chegar lá é a qualidade de estar lá. Já aconteceu de você de repente chegar no shopping e falar assim, ó, vai ter uma vaga, e chegar lá a ter, sim ou não? Eu já presenciei isso, visualização. Está provado aí na literatura. A indústria do desenvolvimento pessoal já mostra isso há muito tempo. O que você quer na vida? Visualiza isso. Quando você visualiza, não sei se você sabe, existe um fenômeno no nosso cérebro. Ele não sabe se você apenas imaginou, se aquilo ocorreu. E quando você imagina algo, aquilo passa a atrair. Né? Nós vivemos num ambiente abundante, num universo abundante, de prosperidade. E a nossa mente é um imã. Tudo aquilo que você pensa, você atrai, sim ou não?
Já aconteceu de você imaginar um carro e daqui a pouco, tudo quanto é lugar que você olha tem aquele carro? Já aconteceu isso? Pô, mas até ontem eu não vi esse carro, mas sei que acontece, agora eu vejo ele tudo quanto é lugar. Você visualizou. Então como que você quer que a sua empresa esteja daqui 5 anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses? Visualiza isso. Né? E você tem um privilégio, fala com o Altíssimo. Tem pessoas que não têm essa conexão. Quando você visualiza e comunica para Deus, né? A Bíblia fala, Romanos 8:18, é isso? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você está fazendo o seu melhor? Que é assim, ó, Deus é assim, tá? Os 50% dele, ele faz 100%, sim ou não? Até mais. Agora, os seus 50%, você está dando 100%? Você está fazendo corpo mole. Porque às vezes, o fato das coisas não estar acontecendo é porque a tua parte você não está fazendo bem feito. A parte dele, ele faz bem feito. Ele está louco para te abençoar, para me abençoar. Então, você tem que fazer 2 coisas. Permanecer no caminho e fazer a tua parte. Né? Aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Então, se você imagina, se você estuda, se você investe em você e faz acontecer, é questão de tempo para as coisas acontecerem. Sim ou não, gente? Nossa, a gente poderia falar tanto desse assunto, eu gosto tanto de falar desse assunto, mas eu preciso prosseguir, tá? Sem isso, ó, sua empresa desaba. Terceiro, grande divisor, tá? Gente, concorda comigo que vender, todo mundo vende, sim ou não? Em pouco ou muito volume, mas todo mundo vende. E na verdade só existe uma profissão no mundo, tá? Vendas. Ei, mas eu não vendo. É claro que você vende. Posso te provar. Eu sou colaborador. Tá, o dia que você foi fazer entrevista, você não se vendeu no comprometimento, as suas horas, você está vendendo sua hora. No processo, quando você teve aquela conquista amorosa, né? Tem certeza que você colocou aquele traje na boca, o melhor perfume, é ou não é? Isso é venda, sim ou não? Tudo é venda. Se você pega um médico que sabe vender e um médico que não sabe vender, quem se destaca? Você pega um advogado que sabe vender e um advogado que não sabe vender, quem se destaca? Tudo é venda. Só existe uma profissão no mundo, vendas. O que vem depois são as variáveis. São os segmentos de cada um. Mas sua venda não resolve se você não sabe gerir. Pegar esse dinheiro e alocar para onde precisa ser alocado. E às vezes o que acontece com os... Gente, eu conheço tantas minhas personas que eu vou falar de coisas que acontecem com vocês, tá? Que eu já mapeei tudo isso. O que acontece com a maioria dos empreendedores hoje? Primeiro que ele não tem um prolabore. O que é o prolabore? O salário do dono. Então tudo que entra ele acha que é dele. Vai, paga a conta, eu preciso do mercado, tá aqui. Entendeu? Não tem esse prolabore. Não sabe separar a pessoa física da pessoa jurídica. Sem isso, você não vai conseguir crescer. Você pode até ganhar dinheiro. Se você não mapear isso, e gestão financeira tem alguns pilares, como fluxo de caixa, que é entrada e saída. Tudo que entra, tudo que sai, você precisa anotar. Tem que ter histórico, tem que ter lastro. Sabe o que você pode fazer, inclusive, para você fechar o seu mês? Coloca tudo no Pix, paga tudo no Pix. Aí você vai lá no final do mês, você sabe tudo que saiu. Quando você vai pagar no Pix, tem como você criar uma legenda, sim ou não? Por que você gastou aquilo, né? Então você vai lá e anota tudo. No final do mês, você entra no seu banco, ó, entrada, saída, que às vezes tem gente que não gosta de fazer isso todo dia. O ideal seria você criar esse hábito. Porque gestão financeira é 2 pontos, disciplina e hábito. Se você não anota, você não tem como, aquilo que não pode ser medido não pode ser quantificado, mensurado, melhorado. Você não melhora aquilo que você não mede. Quando eu chego na empresa que eu vou olhar os números da empresa, eu falo assim, cadê os seus números? Deixa eu entender. Pessoas mentem, números não. Tá lá. Ele está me dizendo uma coisa, os números estão dizendo outra. E como eu não tenho o papel de ser bajulador, eu preciso falar a real. Nossa, o problema está aqui, ó. Precisa melhorar essa parte. Você até está vendendo bem, mas seu problema está aqui. Imagina um balde. Um balde de 5 litros. Lotado. Daqui a pouco
um furo aqui, outro furo ali, outro furo ali. Daqui a pouco você enche mais. Gente, parecia que estava cheio aqui, cheio de furo. Qual que é o furo do balde da sua empresa? Muitas das vezes é aqui. Então, fluxo de caixa é importante. Gente, quando eu chego nas empresas, nos empresários, que eu falo assim, você faz seu DRE? Que ele fala assim, que é isso? Uma certeza eu tenho sobre ele. Ele não sabe o que é gestão financeira. DRE significa demonstrativo do resultado do exercício, ou seja, quanto de fato você colocou no bolso. Gente, anota isso, faturamento é vaidade. Lucro é sanidade ou responsabilidade. Pegou lucro? Opa! É aí que separa os homens dos meninos, né? Às vezes pega dinheiro na mão, igual o Chaves, né? Todo animado. Aí vai gastando, daqui a pouco fica triste de novo. Cadê o dinheiro? Então aqui é que separa os homens dos meninos. Tem que pegar esse dinheiro, opa, responsabilidade. Faturamento é vaidade. Você pode faturar 1 milhão, mas você só tem 1% de lucro, de margem de lucro. Quanto você vai colocar no bolso? Né? Apenas 10 mil. É mais fácil, de repente, você quebrar, que fatura 1 milhão, do que uma empresa pequena, que se você faz uma decisão errada, você compromete tudo, porque a sua margem de lucro é pequena. Então, faturamento é vaidade, não vai para faturamento, não. Lucro é responsabilidade. Quem tem caixa é rei. Certo? Quem tem caixa é rei. Outro dia eu fui participar de um podcast e ele falou assim, rei, que você me fala dessas empresas que elas quebraram na pandemia? Eu falei, essas empresas, na verdade, elas já estavam mal das pernas. A pandemia só potencializou o que já iria acontecer em algum momento. Se a sua empresa tem caixa, gente, sensacional. Porque ali você vai alocando esse recurso em melhorias. Você sabia que o brasileiro, o povo latino-americano, e deixa eu fazer essa brincadeira com vocês. Quem aqui, se ganhasse 10 milhões, que 1 milhão não é dinheiro, 10 milhões não trabalharia mais? Levanta a mão. Seja honesto, tá um honesto ali, ó. É assim ou não? Mas você sabia que o povo oriental não pensa assim? Eles ganham mais dinheiro para melhorar as condições de trabalho, para ganhar mais dinheiro, e assim eles vão reinvestir no negócio deles, até chegar a ponto deles, né, usufruir de tudo aquilo. Na verdade, eles têm isso no sangue, né? São trabalhadores pra caramba, sim ou não? Eu fiz até uma análise outro dia, você há de convir comigo. Você já viu algum brasileiro sair daqui e ir para o Japão trabalhar? Quem já ouviu falar nisso? Ou conhece, ouviu falar, sim ou não? Quando ele chega lá, ele empreende ou ele trabalha para alguém? Trabalha para alguém. Agora, você já viu algum japonês vir para cá para trabalhar para alguém? Não. Ele coloca o brasileiro para trabalhar para ele. Sabe o que acontece? O brasileiro cheio de migué, não aguenta a pegada dele, daqui a pouco ele manda embora. Ele vem com a família dele. Aí ele constitui a empresa dele aqui, daqui a pouco ele começa a selecionar pessoas que têm o mesmo fit cultural que ele. Olha a diferença de mentalidade. Sabe qual que é a filosofia dos japoneses, gente? Kaizen. K-A-I-Z-E-N. Kaizen significa melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Sabe qual que é a filosofia do brasileiro? Deixa a vida me levar. Pô, não pode cantar isso aqui, né, professor? Desculpa. Ou vou empurrando com a barriga, né? Vou empurrando com a barriga. É ou não é, gente? Você chega e fala assim pra pessoa, e aí, como é que tá as coisas? Ah, se melhorar, estraga. Como assim, gente? Sextou. Se melhorar pra mim, vira festa. Se melhorar pra mim, meu Deus do céu. Então você pegou dinheiro, melhora as condições de trabalho do seu negócio, que o seu negócio é um ativo. Seu carro, sua casa é um passivo. Qual que é a diferença, rei, de ativo e passivo? Ativo coloca dinheiro no seu bolso, passivo tira. Seu celular, iPhone é um passivo. A não ser que você compre ele para trabalhar. É diferente, você está melhorando as condições de trabalho. Agora se você compra... O Robert Kiyosaki já falava isso no livro Pai Rico, Pai Pobre. Se você não leu, recomendo. Que o pobre, quando ele fala pobre rico, não é de dinheiro, é mentalidade. Certo? Ele falava o seguinte, que o pobre, quando ele pega dinheiro na mão, ele ingessa o dinheiro dele, é onde ele entra na corrida dos ratos. Então se ele ganha 5, 3, passa a ganhar 5, ó, ele ganhava 3, certo? Vivia com 3. Passa a ganhar 5, ele ingessa os 5. Sim ou não?
compra roupa mais cara, vai para o restaurante mais caro. Se ele ganha 5, passa a ganhar 7, ele engessa os 7. Agora ele mora num apartamento melhor, condomínio fechado. Se ele ganha 7 e ganha 10, passa a ganhar 10, ele engessa os 10. Mentalidade pobre. O que o rico faz? Ele pega, ganha 3 e passa a ganhar 5, pega esses 2 e investe na empresa. A empresa é ativo. Depois que a empresa passa a ganhar muito dinheiro, ele pega esse dinheiro da empresa e começa a comprar passivo. Ele não comeu a galinha. Ele pegou os ovos e vendeu. Tem gente que come a galinha. Como é que você vai vender os ovos? Isso não foi te ensinado na escola, sim ou não? Eu aprendi isso, demorei para aprender isso. Se isso é ensinado na escola, é a nossa cultura. Agora deixa eu provocar você aqui. Na escola, quando você estudava, tinha alguém que puxava a sua orelha para você tirar boas notas, sim ou não? Quem que era essa pessoa? Seu professor, seu pai, sua mãe? Eu apanhava um monte. Inclusive meu apelido na escola era DDD. Só tirava D. É horrível, né? Hoje as pessoas me vêm ensinando, falam, cara, você era o pior aluno da escola. Eu falei, você vê, né? Deus faz milagre, né? Então, agora, e hoje? Quem que puxa a sua orelha para você estudar? Você já é adulto. Se você não desenvolve essa proatividade, se você não tem essa busca pessoal, essa ambição, que é diferente de ganância. Ambição é esse desejo de conquista. Quem que vai fazer por você? Você acha que sua mãe e seu pai vai ficar lá puxando sua orelha? Já estão velhos, por alguns nem tem mais. É você que tem que ter essa autorresponsabilidade. Faz sentido, gente? Sim ou não? Desenvolva isso. Boa parte do meu tempo eu estou estudando. Você quer ver uma coisa que vai mudar? É faça desassociação com pessoas que não têm o mesmo objetivo que você. Nós somos consequência das pessoas que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive, gente. Se você está andando com pessoa que não acredita que ter um negócio é possível, que seu negócio que você vai crescer, ele vai te puxar para baixo. Eu vou falar de contágio social, é muito mais fácil você ir para o lado pessimista do que você ir para o lado positivo, é ou não é? Então desassocie de pessoas que não têm a busca que você tem. Ah, mas eu tenho um parente lá que não tem como esse convívio, mas tem como você diminuir esse convívio. Você vai na casa dessa pessoa todo dia, vai uma vez por mês. Evite essas pessoas que puxam você para baixo. E acredite, boa parte dessas pessoas fazem parte do seu convívio. Mas não são só pessoas. Seu Instagram. Eu uso o meu Instagram para estudar. Eu não sigo todo mundo na minha conta pessoal. Tem a conta da empresa que eu sigo todo mundo. Mas eu fico mais no meu Instagram pessoal. Se você entrar agora no meu Instagram, eu duvido se não vai ter uma informação de valor lá. Não há sabedoria em si mesmo. Eu nasci sabendo. Eu preciso aprender com alguém. Para eu vir aqui e contribuir com vocês, eu aprendi com alguém. Se você não deixar de seguir essas coisas que não convém, aí daqui a pouco vem aquela coisa supérflua, né? Ou alguém com uma vida maravilhosa, que ninguém mostra as dores no Instagram, é ou não é? Já viu alguém reclamando que está sem dinheiro no Instagram, gente? Ou só mostra em restaurante caro, aquela coisa, ostentação, sim ou não? Eu prefiro mais extratos do que status. É bem melhor, sim ou não? Mais extrato do que status. Mas o que vende lá é status. Aí você fica lá olhando a vida das pessoas, que é um mar de rosa, e a sua vida fala assim, caramba, a minha não vai. Aí você fica desmotivado. Deixa de seguir essas coisas, passa a seguir coisas que te agregam. Inclusive você deixa de receber conteúdo de pessoas incríveis, porque você está lá poluído de informação assim. Aí aparece o cara com o tanquinho trincado assim, aí você com aquela pança. Aí você fala assim, nossa cara, nunca vou conseguir ser assim. Mas ele tem até Photoshop lá. Toma cuidado com aquilo que você vê. Nós somos consequência daquilo que pensamos e daquilo que nós comemos. Boa parte do brasileiro é o povo que mais passa tempo na internet, em média 8 a 9 horas. Sabia? O maior mercado do Facebook é o Brasil. O povo que mais consome Facebook e Instagram é o Brasil. E olha só, o nosso país, gente, topografia não tem a ver com geografia. Se você for avaliar em riqueza, fauna e flora, o Brasil é o número 1. Sim ou não? Quem que é o Japão perto do Brasil, gente?
O Japão é a terceira força mundial no PIB do mundo, né? Segundo a ONU, o Japão é o terceiro lugar. E o Brasil? Olha o tamanho, o espaço geográfico que nós temos. Então não é a topografia, não depende de geografia. É o que determina o quão alto você vai e o quão longe você vai, o que determina a sua altitude, a sua longitude e a sua atitude. Ou seja, aquilo que você faz no seu dia a dia, as ações necessárias que você faz no dia a dia. É isso que vai determinar o quão alto você vai e o quão longe você vai. O Japão é o quê? Se eu não me engano, é 3 ilhas grandes, 4.000 ilhas pequenas, não é nenhum continente, é um arquipélago. De onde eles estão? Porque tem uma filosofia. Aí se você convive com pessoas que não têm um propósito, uma missão, essas pessoas vão te jogar para baixo. Alguma dúvida, gente? Não? Quanto tempo eu tenho? Até esqueci o temporizador. Ok. Eu gostaria aqui de passar para vocês alguns erros mais cometidos pelos empreendedores brasileiros. Ó. Vamos lá? Primeiro, erro de precificação. Geralmente as pessoas precificam no olhômetro, no achismo ou no concorrente. É ou não é? Ele não utiliza markup, que é um multiplicador para poder precificar o produto deles. Principalmente você que trabalha com varejo. Tá bom? Como você chegou à conclusão de cobrar o que você cobra? E geralmente profissionais, quando eles estão entrando, ele coloca o preço lá embaixo, é ou não é? Eu não sou conhecido, eu vou cobrar mais barato até o dia que eu me tornar conhecido. Aí ele prostitui o mercado dele com essa ação. Principalmente se ele faz bem feito, viu? Se ele fizer bem feito, meu Deus, ferrou. Porque ele vai falar assim, mas você está me cobrando tanto a mais, o outro faz o mesmo tanto e faz tão bem quanto você. Ele prostituiu o mercado. Não soube precificar, erro de precificação. Aí sabe o que acontece? Além dele prejudicar o colega de trabalho, as empresas que já estão no ramo há mais tempo e tem inclusive um custo fixo muito mais alto que essa pessoa, ele não consegue aumentar a régua depois. Ele não consegue cobrar o valor exato depois. Então toma cuidado com a precificação do seu produto, tá? Eu não sou o mais barato e não você. Pelo contrário, eu estou aumentando o valor da próxima imersão na próxima imersão. Próxima imersão já tem outro valor. Hoje entrou em contato um empresário comigo, perguntando o valor da imersão. Eu passei a tabela para ele. Não falou mais nada, eu entrei em contato, falei, bora lá participar, aprender mais sobre gestão, liderança, marketing e vendas. Na verdade, foi uma pessoa que entrou em contato, falou assim, Rei, ele falou que não vai entrar em contato pelo valor do investimento. Eu falei, tem um custo de ter e um custo de não ter, certo? Quanto custa ter? Custa X. Quanto está custando para essa pessoa não ter as competências que eu vou entregar lá? Ele não sabe mensurar o quanto que ele está perdendo por não ter as competências básicas. Olha o tanto que você aprendeu aqui hoje. Isso que você não pagou nada. Claro que você pagou seu tempo, combustível, sua atenção, isso tem preço. Certo? Aí eu fico pensando, como que as pessoas tomam decisões erradas, né? Decisão não é baseada em preço, é baseado no retorno que você vai ter sobre o seu investimento. E as pessoas baseiam a decisão dela em preço. Segundo, não separar pessoa jurídica da pessoa física. Nós falamos aqui. Você tem que chegar na tua casa com a sua esposa, com a pessoa que está lá. Vamos rever quanto que a gente cobra, quanto que custa para a gente viver por mês. Gente, você está construindo o seu negócio, em algum momento da tua vida você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu tenho um budget, um investimento de marketing que eu não posso abrir mão. Outro dia deixei de ir no aniversário de uma pessoa da minha família, que eu tanto amo. Eu tive que dizer não. Por quê? Porque eu tenho uma visão muito clara de onde eu vou chegar. E se meu marketing não alcança aquilo, como que faz para eu poder me tornar conhecido e impactar mais pessoas? Então você tem que aprender a dizer não também. Separar a pessoa física da pessoa jurídica não é também, de repente... Você pode viver bem, desde que você tenha isso definido. Aí a sua meta é encontrar o seu ponto de equilíbrio. Perdão, é fazer mais lucro. Lógico, o ponto de equilíbrio, o que é ponto de equilíbrio no negócio? É você identificar qual momento do mês que seu negócio se paga. Eu tenho 5 mil de custo no meu negócio. Qual que é o momento do mês que seu negócio se paga? No dia 10. Então do dia 10 até o dia 20 vai entrar o seu lucro. Até ali você empatou.
Isso é ponto de equilíbrio na gestão financeira, ok? Então você chega lá, coloca aí, hey, eu vou colocar R$200 por final de semana, comer alguma coisa. Pô, não tem como colocar 100? Vai chegar um momento que você pode colocar 1.000 por final de semana, mas esse momento pede 100, para você não abrir mão também, né, de comer alguma coisa diferente com a patroa, com as crianças, né? Isso também é sanidade, tá? Terceiro, não tem verba definida para o marketing. Sem marketing, sem vendas. Como é que você constrói posicionamento? Como é que você constrói marca sem marketing? Você pode ser bom que fosse, se as pessoas não te conhecerem, para elas você não existe. Para quem não te conhece, você não existe. Muita gente não sabe que existe sem vendas. O que eu preciso fazer? Me tornar conhecido. Ok? Inclusive nós temos um plano na agência fantástico, tá? Para você que queira melhorar o seu marketing, que nós criamos para atender os micros e as micros e pequenas empresas. Quarto erro, não tem um processo de vendas estruturado. Ele não consegue replicar isso. Tem uma segunda unidade, ele não sabe replicar, não tem um padrão. E processo é isso, é padrão que deve ser seguido, ó. E essa incapacidade de vendas que eu citei lá no início é porque não tem esse processo de vendas bem estruturado. Quinto, não tem um planejamento estratégico. Gente, o mapa do Brasil é o Brasil? Sim ou não? O mapa do Brasil é o Brasil? Não. É uma representação geográfica do Brasil. Certo? Você pega o mapa, você vamos fazer uma trilha? Vamos. Ó, vamos mais ou menos por essa estrada, ó. Aqui mais ou menos tem um lago, vamos parar ali? Vamos. Mas quando você chega lá, é totalmente diferente, sim ou não? Vixe, não tinha essa cerca, nossa, não tinha esse buraco. Mas sem o mapa você não consegue chegar lá. O que eu quero dizer com isso? O planejamento estratégico é quando você olha para o seu negócio e consegue identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que existem no seu negócio. Quando você chega no campo de batalha é totalmente diferente, mas sem esse planejamento estratégico você não consegue identificar alguns pontos do seu negócio que precisa melhorar. Sexto, não investem em treinamentos. Repete comigo. Quem não investe em treinamentos? Ah não, gente, vamos lá, vocês já jantaram? Repete comigo forte. Quem não investe em treinamentos, economiza para continuar sendo pobre. Anota essa frase, tá? Quem não investe em treinamentos, economiza para continuar sendo pobre. Qual foi a última vez que você investiu em você? A mudança que o seu negócio precisa está em você. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. 7. Não possui uma identidade. Que identidade, rei? Essa identidade que mostra que a sua marca possui diferenciais. Identidade, não estou falando de identidade visual, não. Né? Seu logotipo, não. Também. A sua identidade, a essência da tua empresa. O McDonald's tem uma identidade. A identidade deles é igual ao da Subway? Não. Existe uma história por trás diferente uma da outra. Existe uma essência ali. Essa identidade que a sua empresa precisa ter, se você não tem uma identidade, você é apenas mais um. Ou copia e cola de alguém. Né? A identidade é o que vai diferenciar você dos demais. Pessoal, quero fazer um super convite para vocês. Já estamos terminando, tá? Só mais 5 minutinhos. No próximo dia, domingo agora, nós temos a imersão empresarial Sem Isso Sem Vendas. Vocês gostaram, gente? O que vocês ouviram aqui? Fez sentido? Legal? Nós ficaríamos aqui mais tempo, só que nosso tempo acabou. E lá é o dia inteiro de imersão. Mas é tão gostoso, as pessoas falam, você não vai ver a hora passar. Você vai sair com a cabeça lá borbulhando de tanto conteúdo rico, certo? Que eu experienciei, que eu pratico nos meus negócios e que eu também busquei na literatura. Modelei empresas que fazem isso e dá certo. Lembra? A empresa grande é aquela pequena que fez tudo certo, até dar certo. Então eu quero fazer um convite para vocês, eu tenho algo especial aqui para vocês. Estamos no YouTube? Estamos no YouTube e Facebook? Estamos? Essa condição, então, eu vou estender, tá, pastor? Para o pessoal do YouTube, pessoal do Facebook. Mas só até amanhã, às 10 horas da manhã. Porque eu sei que tem algumas pessoas que tem que ver certinho. Só até amanhã, às 10 horas da manhã. Passou amanhã, 10 horas da manhã, você não entrou em contato com o nosso
com o nosso atendimento, os valores voltam ao normal, tá bom? Então, como que vai funcionar, Rei? É no hotel aqui em São José do Rio Preto, vou passar mais informações no grupo, caso você faça parte, hotel top. Se uma coisa que eu prezo é pelo conforto, certo? Dos meus alunos, dos nossos participantes. Quem aqui gostaria de dar o próximo passo? Falar, eu? Nós já temos aqui, né, o Elton, que vai participar, estará lá conosco. É um empresário, conheci ele, não tem 2 semanas, né, Elton? Não tem 2 semanas que conheci o Elton. Já estará lá conosco também. As meninas lá do fundo estarão lá conosco também. A Morena é minha digníssima, tá bom? Não sei se vocês conhecem a Juscelia Obama. E aqui, ó, vai ser o dia inteiro de muito conteúdo prático, dinâmicas, ferramentas. Você olhar para casa, tem uma ferramenta lá chamada Mapa do Negócio. Eu falo assim, cara, por que não me ensinaram isso antes? Por que eu não aprendi isso antes? Você vai ter tanta clareza com aquilo. E eu faço o seguinte compromisso com vocês aqui. Se chegar ao final da imersão, vai estar gravado, é documento, tá? Eu estou diante do altar de Deus aqui. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro integralmente, sem questionamentos. Não vou te questionar por nada. E tem mais. Todos vocês que aderirem aqui, 10% volta para essa casa. Tá bom? Como eu fiz na cabana onde nós passamos, onde eu fiz em todos os locais. Então, além de abençoar o seu negócio, o seu conhecimento, você vai estar abençoando aqui. Ok? Eu gostaria de passar esse vídeo. É só você apertar e soltar o som aí. Só apertar no nosso amigo dono da agência. É só clicar no vídeo, por gentileza. Essa foi a penúltima imersão. No computador branco, tá? Onde está o slide. É só clicar na tela mesmo. Tem som? Vou voltar aqui, tá? Ó, isso. Agora é só soltar o som. Não tá saindo o som? Um tempo? Tá bom. Enquanto isso, gente, alguém tem alguma dúvida aqui que vocês querem perguntar? Fica à vontade, tá? Aproveite que não é pago. Eu cobro, tá? Não aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer essa casa no dia que o pastor Marcos Feliciano esteve aqui. Quem esteve aqui naquele culto? Foi top, hein, gente? Fala a verdade. Meu Deus. Aí o John lá de Bálsamo chamou a gente para tocar aqui. Quem me viu aqui no canto? Viu? Lembrou de mim, é? Não? Você não estava, né? Não lembrou? É que eu não estava de terno. Foi muito bom. Som sensacional. Amei a casa, muito bom. Recomendo aqui para quem estiver nos assistindo. Falou, pô, quem que é o pastor? Que eu vi o pastor Lucas Magri, eu esperava um senhor de óculos, assim, né? Não alguém tão jovem como ele. Se der, não tem problema, tá? Não tem problema. É só você entrar no meu canal Sem Isso, Sem Vendas, que esse vídeo tá no trailer lá. Você vai conhecer. Essas pessoas que estão aqui, gente, Deus é tão maravilhoso, né? Que ele falou comigo lá atrás que Ele iria colocar empresários na minha vida, nos meus projetos, que teriam muito mais resultado do que eu. Um dos jovens que você viu aqui, ele faturou mais de 16 milhões, esteve lá conosco para aprender mais. Teve pessoas de Harvard que já esteve na nossa imersão, que Deus colocou lá para a gente poder cuidar, trabalhar, orientar. Deus faz, né?
Então, eu não estou aqui de brincadeira, tá? Eu estou aqui porque existe um propósito lá de cima e aqui também. Nada disso seria possível se eu não tivesse uma equipe, tá bom? Nada disso seria possível. Pessoal, como que funciona aqui para vocês participarem, tá? Esses são os valores atuais. Esses aqui, ó. Certo? Esses são os valores atuais. Esse plano básico é por pessoa. Esse plano master, você vai em 2 pessoas. Esse é o premium, onde você pode, você e alguém, melhor, 2 pessoas, e o líder da sua empresa. E aqui eu vou até a sua empresa e você ganha 1 mês de tráfego pago da nossa agência, onde você vai utilizar até a inteligência, a tecnologia da nossa agência, onde nós vamos pensar, estruturar as estratégias para você, certo? Mas apenas até amanhã, às 10 horas, ok? Eu vou fazer isso aqui para vocês. E divido no cartão. Então, como eu falei, a tua parte depende de você. A minha já está muito bem estruturada. O que eu vou entregar lá, eu tenho certeza que você não viu em nenhum lugar. Tá bom? E eu espero que isso tenha feito sentido para você. Deixa eu ver o que tem aqui. Nós temos aqui, e o Sem Isso Sem Vendas é o método definitivo para acelerar o crescimento do seu negócio.